determinado momento da entrevista, Rodrigo Rangel perguntou se o Moro pensou em sair antes do governo. E o Moro respondeu, aspas, sim, desde que começou a haver avanço para cima da Polícia Federal. Mas a minha percepção era de que ali dentro eu era um anteparo contra essa interferência. Ainda que ao custo de credibilidade e de um desgaste pessoal muito grande, a minha presença ali era importante. Até a data da minha saída, eu tinha conseguido impedir a interferência. Não posso mentir, eu me sentia desconfortável em vários aspectos do governo, pela agressividade contra a imprensa, pelo estímulo à violência, ao ódio e, mais recentemente, pela atuação ou pela não atuação ou pela descoordenação completa do governo federal em relação ao combate ao coronavírus. Fecho aspas aqui, só para fazer um parênteses que eu até fiz no Twitter, tudo segue igual em relação a esses aspectos. Na verdade, até depois de refletir um pouco, alguns leitores ali no Twitter comentaram, e em variação de grau, a verdade é que está até pior, né? Essa agressividade do bolsonarismo em razão dos últimos acontecimentos. E o Moro continuou, aspas, eu sempre defendi o isolamento. É claro que a gente sabe que isso tem um custo muito grande, sabe que as pessoas não gostam e que isso precisa ser acompanhado de medidas de alívio econômico. Mas faltava e ainda falta um plano nacional. Fecho aspas. Isso aí é óbvio, o governo é absolutamente indiferente à escalada de mortes dos brasileiros, não faz absolutamente nada para conter o número elevado de mortes. O Brasil está aí batendo recorde de registros de óbitos em 24 horas e não tem nenhuma política pública clara, não tem nem ministro da saúde, tem lá o centrão militar, como eu chamo agora, os militares que conseguiram uma boquinha no Ministério da Saúde e em outros ministérios e que passam pano para o aparelhamento da Polícia Federal, estão lá fazendo aquelas atualizações de dados que parecem mais controladas, inclusive pela SECOM, né, em que se diminui ali o tamanho das mortes, aumenta a fonte das pessoas curadas. Então, é esse tipo de, entre aspas, trabalho que está sendo feito nesse momento, e quando Bolsonaro é questionado, ele tenta sempre botar tudo no colo dos governadores e dos prefeitos, como se ele não fosse o presidente de uma nação, como outros presidentes aí estão fazendo, liderando a nação nesse momento de crise, nesse momento grave em relação à saúde pública de cada país. Muito bem, o Sérgio Moro continuou aqui na entrevista falando sobre esse caso da PF. Eu cito outro trecho, a entrevista é grande, só estou comentando alguns momentos. Vale a pena assinar a Cruzoé e ler lá tudo na íntegra. Me perguntam se valia tanto a pena manter o Valeixo, Maurício Valeixo, diretor-geral da PF, palavras aqui do Sérgio Moro. Mas não era uma questão de quem está lá, a questão era por que a troca e por que o presidente precisava de uma pessoa de confiança, de relacionamento direto dele, tanto na direção geral quanto no Rio de Janeiro. As razões que foram externadas pelo presidente são perturbadoras. Não dá para submeter a Polícia Federal a esse tipo de vontade. Isso foi o que disse o Moro. Rangel perguntou o que era mais perturbador na vontade do presidente. O Moro respondeu, aspas, aí se referindo à reunião. Todos puderam ver no vídeo e nas mensagens que são públicas, além das coisas que ele me falou pessoalmente e que eu já declinei em parte do pronunciamento. Alguns dizem que o vídeo não é claro o suficiente, mas é claro no sentido de que o presidente fala da insatisfação dele com os serviços de inteligência e com os relatórios de inteligência. Só que aí o raciocínio, que talvez envolva uma certa sutileza, é o seguinte, ele já tem acesso a todos os relatórios de inteligência aos quais ele pode ter acesso. E nunca houve uma reclamação específica da parte dele dizendo, Moro, eu quero esse relatório de inteligência sobre segurança na Copa América ou sobre risco de terrorismo no Brasil. Nunca houve um pedido dessa espécie. Então, será que ao se dizer insatisfeito ele está falando de relatórios de inteligência aos quais ele realmente tem direito de acesso ou ele está falando de outra coisa? A pergunta, claro, é retórica, que o Moro ele é parte no inquérito, ele não vai sair fazendo a acusação direta que nas declarações dele fica claro que ele quer deixar para as instituições, para as autoridades competentes. E se o problema é relatório de inteligência, continua o Moro, por que precisa trocar em 2 dias o diretor da PF e o superintendente do Rio de Janeiro? Depois construiu uma versão de que ele estava falando de segurança. Só que isso não se sustenta, porque não havia nenhuma insatisfação com a segurança física dele e, por outro lado, a versão nem é convergente com os fatos posteriores, em que há mudanças na polícia,
e a minha demissão, e não a demissão do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que é, aqui parêntese da revista, responsável pela segurança do presidente e de seus familiares. Sempre vai ter quem queira virar o rosto para o outro lado. Aqui vocês sempre veem, na seção de comentários do YouTube, os bolsonaristas, às vezes, inclusive a parte mais militante, mentindo sobre o próprio conteúdo do vídeo, né? Como aconteceu no vídeo anterior, vários leitores observaram, e a gente acha sempre graça, né? Embora seja absolutamente lamentável essa tropa virtual que tenta distorcer tudo, mentir sobre o comentarista, esse tipo de atitude que está gerando, inclusive, investigação, e isso já é um outro tema, que eu tratei no vídeo anterior. Mas, muito bem, mas as pessoas que são inteligentes o suficiente para tirar suas conclusões. Essas são as palavras do Sérgio Moro. Sempre vai ter quem queira virar o rosto para o outro lado, mas as pessoas são inteligentes o suficiente para tirar suas conclusões. Então, o Sérgio Moro está aí analisando o que foi dito na reunião pelo Jair Bolsonaro, de uma maneira até elegante. Eu fiz uma análise detalhada disso no meu vídeo análise, os vídeos de Bolsonaro e a interferência na PF, tem lá mais de 600 mil visualizações, a claque ficou absolutamente histérica, justamente porque a sequência dos fatos e trazendo todo o contexto, todos os elementos, isso tudo junto incomoda muito o pessoal que quer passar pano para uma atitude gravíssima, independentemente de quem seja o governante, que é isso que boa parte das pessoas que apoiam um político e que bajulam um político perde completamente ou nunca teve, né, essa noção de que a gente combate os males, quem é independente combate os males no governo, combate os males no outro governo. Então não muda o princípio, o valor, de acordo com a conveniência, de acordo com quem seja o governante. Se é contra o aparelhamento político do Estado, a instrumentalização política das instituições, é contra durante o governo do PT e é contra durante o governo de Jair Bolsonaro, como durante qualquer outro governo. Então, Jair Bolsonaro fez essa iniciativa, aquelas declarações na reunião são, de fato, perturbadoras, como está dizendo o Sérgio Moro, e aqui vale fazer um parêntese a respeito da repercussão da divulgação daquele vídeo pelo Celso de Mello, ministro do STF. A claque nas redes sociais falou que aquilo caiu muito bem para o Bolsonaro, todo mundo ia gostar, porque é um discurso que agrada aquela militância atuante na internet. E aí veio a XP, fez uma pesquisa, percepção sobre o impacto do vídeo na opinião das pessoas sobre o governo. Aí a percepção alterou para pior, né? O governo, a imagem do governo, alterou para pior. 47% responderam essa opção, alterou para pior. 28% não alterou, respondeu que não alterou a opinião sobre o governo do Bolsonaro. E 20% alterou para melhor. Então, você repare que é mais do que o dobro, alterou para pior. Isso aí, as pessoas foram entrevistadas. É claro que tem gente que sempre tem desconfiança em relação à pesquisa, mas a diferença aqui é brutal, completamente fora aí de qualquer margem de erro. 47% alterou para pior e apenas 20% alterou para melhor. Também teve, inclusive, uma outra pesquisa, uma outra pergunta nessa mesma pesquisa da XP, na troca de acusações entre Bolsonaro e Moro, quem fala mais a verdade? Aí, Sérgio Moro, 46%. Jair Bolsonaro, 21%. Quer dizer, também o Moro aqui com mais do que o dobro do que o Jair Bolsonaro. 9% responderam nenhum dos dois. Os dois, 3% responderam, que é algo, né, provavelmente incompatível. E não respondeu 21% dos entrevistados. Muito bem, esses são os resultados dessa pesquisa, e aqui eu volto, então, à entrevista do Sérgio Moro, que disse algo ainda mais sério. Falou sobre o interesse do Jair Bolsonaro na soltura do Lula, que se manifestou no desinteresse do governo pela prisão em segundo grau, prisão em segunda instância. Aspas para o Moro. O que se dizia no Planalto era que a soltura do Lula era boa politicamente para o presidente. Isso foi dito. Eu sou um homem de justiça, um homem de lei,
e não acho que um cálculo político pode ser envolvido nisso. Essa foi a declaração do Sérgio Moro, quer dizer, testemunha daquilo que era dito no Palácio do Planalto, e a gente sabia, a apuração de bastidor da imprensa noticiava isso, e eu comentei a respeito disso no rádio, e aí, claro, naquela ocasião, atacado pela claque, como sempre, quando você dá qualquer informação incômoda, está aí uma testemunha com a autoridade do Sérgio Moro de combate à corrupção, de ex-juiz da Lava Jato, mostrando que havia ali esse interesse. E aqui eu até escrevi no Twitter assim: chegar a 2022 com a polarização viva para empurrar antipetistas a votarem em Bolsonaro sempre foi a meta dos flanelinhas da militância bolsonarista. Por isso, queriam Lula livre. Por isso, tentam assassinar a reputação de qualquer pessoa independente que expõe males dos dois lados. Aliás, o Lula fez uma postagem aí dizendo que até tinha uma relação cordial com os tucanos, aí veio o Eduardo Bananinha em cima dizer que é por isso mesmo que o Jair Bolsonaro venceu e estamos no caminho certo, etc., aquela coisa toda, sempre tentando polarizar com esse pessoal, só que na hora da medida mesmo legislativa, na hora das decisões, na hora da pressão a respeito daquilo que é de maior interesse da sociedade, mas não da classe política, os bolsonaristas amarelaram. E é isso que o Sérgio Moro está dizendo com as palavras mais cautelosas, mais cuidadosas dele. E eu escrevi lá o artigo na Cruzoé, as decisões petistas de Bolsonaro a respeito daquele esvaziamento do pacote anticrime, em que ele sancionou a criação da figura do juiz de garantias, as restrições à prisão preventiva e à delação premiada. 3 itens defendidos pelo PT. Eu listei ali todos os integrantes, os parlamentares petistas, unanimidade a favor da criação da figura do juiz de garantias, por exemplo. Então, o Bolsonaro estava ali fazendo tudo aquilo que os petistas queriam, e esse pessoal ainda fica posando assim, de anti-establishment, nesse momento que está fazendo toma lá da cá com um centrão. Então, eles querem manter essa aura anti-establishment quando são, nas suas atitudes, mais establishment do que nunca, talvez até do que outros governos foram. Em razão da gravidade da situação que eles pegaram de uma herança de um governo corrupto e agora passando pano para esse pessoal que fica mais protegido em relação a investigações. E era justamente nesse ponto que eu queria chegar da entrevista com o Sérgio Moro, porque ele falou o seguinte, que limitar acordos de colaboração premiada, que a gente chama de delação, e prisão preventiva, como fez o Bolsonaro, sancionando essas restrições, bate de frente com esse discurso, que é o discurso anticorrupção. Lá na entrevista o Moro fala isso em detalhes. Aí eu abro aspas para ele, para uma declaração que acabou repercutida aí por todos os principais portais. Isso aconteceu em dezembro de 2019, mesmo mês em que foram feitas buscas relacionadas ao filho do presidente. Fecho aspas. Está se referindo ao Flávio Bolsonaro, alvo de investigação, atualmente alvo de 2 inquéritos, que tem base lá na rachadinha do gabinete na Alerj, desvio de dinheiro público, está sendo investigado por peculato e também por lavagem de dinheiro. A loja de chocolate é suspeita de ser ali o ambiente da lavagem de dinheiro. Então, o Sérgio Moro está dizendo que esse esvaziamento do pacote anticrime teve uma relação com o fato de o Flávio Bolsonaro estar sendo investigado. E eu comentei isso na época, aí a família ataca, a sua militância ataca e tal, mas é aquela coisa, eles parecem que estão dizendo sempre aquela frase do comediante americano Groucho Marx: afinal você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Então tá aí, as pessoas podem ver com seus próprios olhos aquelas sanções, elas podem ver com seus próprios olhos que o Flávio Bolsonaro está sendo investigado, podem juntar uma coisa a outra, obviamente, contrariando o discurso todo de campanha, mas aí fica acreditando em narrativa ou passando pano para essas pessoas por culto à personalidade, em vez de cobrar que elas sejam coerentes nas atitudes em relação aos discursos. Então, isso aqui que o Moro falou tem a ver também com o que ele disse naquela entrevista
anterior, que ele falou qual foi a minha percepção. O governo se vale da minha imagem de combate firme à corrupção e, de fato, não está fazendo isso. E eu já fiz um vídeo anterior a respeito disso, citando meu artigo na Cruzoé, em que eu falava justamente a respeito desse esvaziamento do pacote crime e da relação com a investigação do Flávio Bolsonaro. Então, são as verdades inconvenientes que estão vindo à tona da forma mais clara, cristalina, por alguém que testemunhou diretamente tudo isso.